gente, vamos para a nossa primeira aula do curso. Uma grande felicidade e honra estar aqui com vocês. Desejo a todos aí um bom curso e vamos começar. Essa primeira aula do curso é uma aula que eu intitulei Anatomia da Psiquiatria barra Psicologia, perfeito? Então, já quero logo passar o recado que nesse curso, que é um curso de psicopatologia, vocês vão ter em mente que sempre que eu me referir à psiquiatria ou psicologia, eu estou me referindo a uma e a mesma coisa, perfeito? Então, não farei distinção entre psiquiatria e psicologia neste curso de psicopatologia, que é uma ciência que se refere a ambas as ciências de psiquiatria e psiquiatria, perfeito? Psiquiatria e psicologia. Então vamos lá. É, a título de curiosidade, esses são tijolos, né? São tijolos originais da Santa Casa, estão expostos lá no Museu da Santa Casa, e eu acho que essas aulas, essas primeiras aulas do curso, que são aulas de um conteúdo mais teórico, talvez um conteúdo um pouco mais difícil de assimilar, mais pesado, são aulas de base, são aulas de construção, que remetem aí a esse tijolo que a gente precisa colocar como a base do nosso conhecimento, né? E eu tenho colocado no curso, né, às vezes no começo, sempre no final das aulas, uma grande referência que é essa frase do Edmund Husserl, né? Talvez nessa primeira aula vocês fiquem perdidos, não entendam direito o que ela significa, o contexto dela na psicopatologia, mas eu tenho certeza que ao longo do curso vai ficar muito, muito claro e vai ser quase que um mantra que a gente vai repetir, né? De volta às coisas mesmas, né? Zurück zu die Sachen selbst. Ela significa uma retomada, né, da experiência como a experiência mesma, a experiência própria. E isso precisa ficar cada vez mais claro quando a gente fala em psicopatologia. Não trocar a experiência subjetiva humana por sintomas, por medidas, por até pelo próprio inconsciente, né? Sempre priorizar a coisa mesma. O que é a coisa mesma, né? O que é die Sachen selbst é a experiência subjetiva humana. Esse que é o nosso objeto de estudo, tá? Bom, o que vamos falar nessa aula? Qual é o nosso índice? Em primeiro lugar, a gente vai tratar da disciplina de anatomia. Anatomia, né? É, e também vamos tratar das disciplinas de fisiologia e da disciplina de semiologia. Então é como se fosse uma aula de medicina somática. Por quê? Porque a gente precisa entender o quanto que a patologia, enquanto patologia médica mesmo, não vamos nem entrar no, não estamos nem falando no campo da psique, o quanto que a patologia ela pode ser a ciência básica de uma psicopatologia. Essa é uma pergunta inaugural e absolutamente necessária, se a gente quiser entender o que é a psicopatologia, tá? Portanto, precisamos partir aí da medicina, e partiremos certamente de uma tradição, né, de 25 séculos aí de medicina hipocrática. Depois, e aí veremos desses domínios diagnósticos da medicina somática, né, o quanto que é possível partir desses domínios diagnósticos para entender a psicopatologia. Depois vamos testar, né, se a psicopatologia se encaixa nesse modelo médico tradicional da medicina somática, perfeito? Enquanto uma base epistemológica para entender os nossos transtornos mentais, as doenças mentais, as desproporções, né, que encontramos aí empiricamente nos nossos pacientes. Depois vamos analisar o modelo de causalidade em medicina e em psicopatologia. E por último, iremos olhar o quanto que a fenomenologia, que se apresenta aqui enquanto ciência, né, ora enquanto ciência, ora enquanto método, vamos entender a diferença entre essas duas coisas, deve basear a investigação em psicopatologia.
Então, esse é o caminho que seguiremos doravante. As 3 primeiras aulas do curso são aulas bastante teóricas, tem um conteúdo bastante, digamos assim, pesado, no sentido de uma carga filosófica muito grande, mas é absolutamente necessário entender o sentido disso tudo para posicionar, né, o aluno, o estudante, no contexto do que é a psicopatologia. Então vamos lá. Estamos falando aqui dos domínios diagnósticos da medicina somática, a medicina do corpo, tá? Vejam, sempre que a gente fala o que uma doença é, a gente fala que uma doença ela é em 3 aspectos. No seu aspecto topográfico, que é onde essa doença está, o aspecto etiológico, que é a fisiologia dessa, né, doença, ou que causa essa doença, uh, e o seu aspecto sindrômico, que é como essa doença se apresenta, né? Entendam que esses domínios diagnósticos, eles têm íntima relação com a filosofia aristotélica, né? Para quem tem uma certa intimidade com as categorias, os discursos, a metafísica aristotélica, estamos aqui falando das 4 causas aristotélicas, né? O diagnóstico topográfico, causa material. Diagnóstico sindrômico, causa formal. Diagnóstico etiológico, causa eficiente, né? E aí faltou o quê? Faltou a causa final, né? Vejam como que a medicina, ao longo dos séculos, tirou um pouco a causa final das doenças, né? Isso é uma outra discussão, né? Qual seria a finalidade de uma doença num corpo humano? É interessante pensar isso, né? E interessante pensar que isso aparece nas tragédias gregas, né? Isso aparece, por exemplo, ali, você pegar a tragédia de Antígona, né? É, ali de Sófocles, né? A cidade de Tebas está adoecida porque ali o Creonte, né? O rei, que era um tirano, ele, de alguma forma, usurpa aí o poder e exerce com tirania e de alguma forma aquela doença tem uma finalidade, mas é uma outra discussão. Eu não quero entrar aqui nesse âmbito para a aula não ficar longuíssima, mas vejam que esses 3 diagnósticos, esses 3 domínios já fazem o que nós entendemos hoje que é a base da ciência médica, né? Um aluno de medicina, ele entra e ele estuda essas ciências básicas, que é a anatomia, né? Ou as ciências morfológicas, a fisiologia, né? Ou as ciências fisiológicas, e a semiologia. Perfeito? Vamos dar um exemplo. Vamos pegar uma doença qualquer, febre, desculpa, a dengue. O que a dengue é? A dengue, para responder a pergunta o que a dengue é, a dengue será respondida, né, o que a pergunta a dengue é, será respondida nesses 3 termos. Em termos topográficos, a dengue está no sistema sanguíneo, né? Anatomicamente, a dengue está no sangue, nos vasos sanguíneos periféricos, na microvasculatura, ali no vasa vasorum, certo? Qual é a etiologia da dengue? A dengue é causada por um vírus, tá? É um vírus que tem 5 subtipos. O quinto subtipo só aparece ali na África. Aqui no Brasil temos 4 subtipos. E do ponto de vista sindrômico, ela é uma síndrome febril, né? Ela pode evoluir para uma síndrome hemorrágica na sua forma mais grave, tá? Então, gente, a pergunta que inaugura a psicopatologia é a seguinte: seria esse sistema de 3 domínios diagnósticos, etiológico, sindrômico e topográfico, igualmente eficiente para constituir cientificamente a psiquiatria? Essa pergunta ela inaugura cientificamente
né, a psicopatologia. Agora, esse aqui eu faço questão da gente abordar. Esse aqui realmente, vamos ler esse trecho do Aristóteles, do livro De Anima. Contudo, o estudioso da natureza, eu coloquei em cores diferentes aqui, o estudioso da natureza a gente vai pensar assim, o neurocientista. E o filósofo, vamos chamar assim, o psicopatologista, definiriam diferentemente cada uma das afecções da alma. Por exemplo, o que é a cólera, né? A cólera como uma afecção da alma. Pois este, né, o filósofo, falaria em um desejo de retaliação. Veja só, o psicopatologista, ele define cólera como um desejo, como algo da experiência, ou algo do tipo. Enquanto o outro, ou seja, o estudioso da natureza, o neurobiólogo, por sua vez, falaria que a cólera é uma ebulição do sangue e do calor em torno do coração. Um discorre sobre a matéria. O neurobiólogo está discorrendo sobre a matéria. E o outro sobre a forma e a determinação. Então, um fala sobre o diagnóstico material, né, o diagnóstico anatômico. E o outro fala sobre a forma e determinação. Diagnóstico sindrômico, mas a gente vai ver que é muito mais do que uma síndrome. Pois a determinação é a forma da coisa. E é necessário que essa determinação e essa forma existam em uma matéria de tal qualidade, se existir. Então, gente, vamos lá. Aqui estão as perguntas realmente fundamentais. Vamos voltar para Aristóteles, né? Que ele fala que a cólera, né, enquanto uma afecção da alma, pode ser entendida tanto quanto uma ebulição do sangue em torno do coração, quanto um desejo de retaliação. Perfeito. A tese que um psicopatologista vai defender é que a cólera e aí qualquer transtorno mental deve ser primariamente entendido ou seja, enquanto o desejo de retaliação. E ele pode ser favorecido, né, a sua compreensão qua desejo de retaliação pode ser favorecida se a gente entender o biológico, se a gente entender a ebulição do sangue, né? Por que isso? Por que esse favorecimento, né? É justamente pela confiabilidade, né, da experiência. Vejam só, o cérebro em si mesmo, ele nunca nos diz nada. Ele sempre tem uma referência, que é a experiência, e não o contrário. Não é que a experiência diz respeito ao cérebro, mas é o cérebro que diz respeito à experiência. Vejam, o objeto imediato da psiquiatria não é o cérebro, mas é justamente a experiência. O cérebro, ele constitui esse principal objeto de explicação causal das alterações psíquicas. A experiência constitui o objeto originário de descrição clínica. Se a gente pensar em descrição causal, como eu falei para vocês, vamos olhar o odds ratio de populações, odds ratio sempre em relação à população, de esquizofrenia. Estamos trabalhando a nível da causalidade em psiquiatria. Então vamos olhar o cérebro. Perfeito? A gente pode fazer um odds ratio de causalidade e aí vamos olhar para fatores genéticos, vamos olhar para questão de consumo de maconha, mas também podemos olhar aí, fazer odds ratio de experiências, do tipo, olha, a experiência de ter sido vítima de abuso na infância, e inclusive tem odds ratio disso para esquizofrenia, tá? Experiência de ter vivido solidão, né, na infância. Então, quando a gente fala de causalidade, a gente fala de cérebro. Mas, quando a gente fala de a experiência,
A gente está falando da constituição do objeto de estudo primário de psicopatologia. E o cérebro sempre se refere a essa experiência. Então, toda a investigação neurobiológica pressupõe uma delimitação fenomenológica, e não o contrário. Razão pela qual a psicopatologia não pode ser reduzida à neurociência sem perder precisamente o fenômeno que pretende compreender. Ou seja, se a gente tentar reduzir a psicopatologia à neurociência, a gente perde a referência do fenômeno, né? A gente passa a olhar talvez uma placa de Petri com, enfim, com algo que não diz respeito a nada. A gente perde o referencial, a gente perde o pé no chão. O nosso pé no chão é a experiência. Então, é claro que as pesquisas biológicas, elas evidentemente têm todo o seu caráter de importância, né? Desenvolvimento de fármacos, pelo amor de Deus, gente, provar, né, que existe causalidade entre consumo de maconha e esquizofrenia, são coisas de absoluta importância. Mas por trás de tudo isso existe um referencial, e o referencial é a experiência humana. Perfeito? Então, vamos aí voltar para tentar fechar. Olá, esse é apenas um pequeno trecho do curso de Psicopatologia Fenomenológica. Se você deseja assistir às aulas completas, com todo o conteúdo, de forma sequencial e lógica, e muito mais aprofundada, acesse o link que está aqui na descrição do vídeo. E claro, se esse conteúdo foi útil para você, se você gosta de psicopatologia fenomenológica, de fenomenologia, não esquece, por favor, de curtir esse vídeo, de compartilhar, mandar para aquele amigo que você sabe que vai gostar também e de se inscrever nesse canal, para que você me ajude a ter acesso a outras pessoas que também vão gostar desse mesmo conteúdo. Então, nos vemos nos próximos vídeos e muito obrigado.